Programa não recomendado para menores de 10 anos. Meus amigos e amigas, estamos aqui começando mais um programa Pergunte e Responderemos. Uma alegria podemos estar aqui mais uma vez respondendo aí as suas perguntas. Eu quero pedir a você que mande as suas perguntas para nós de maneira assim bem objetiva, bem sucinta, facilita a gente responder, tá bom? Você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, telefone 12 31 86 2600. Nós temos também o e-mail do programa, que é o pergunte e responderemos, @cançãonova.com. E você pode também se comunicar comigo pelo Instagram, @prof.felipe_aquino, ok? E eu quero lembrar você também que Canção Nova precisa da sua ajuda, não é? Você, mais do que um sócio colaborador, você é um membro, é um participante dessa missão de evangelizar da Canção Nova, ok? Ajude a Canção Nova, você está ajudando a obra de Deus, está ajudando a evangelização. E uma maneira simples de ajudar hoje, além de boleto bancário, de outros meios, né? Depósito em conta corrente, você pode fazer o seu algo mais, se você quiser, pelo Pix. Tá aqui, ó, pix.doação@cançãonova.com. E verifique se o beneficiário é a Rádio Canção Nova, tá bem? Vamos pedir a Deus a graça para esse programa, rezando uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, vamos aqui às perguntas que já nos chegaram para responder. Tem aqui a pergunta do Gabriel Fernandes. Eu tenho um altar em casa com um crucifixo, imagens, quadros de santos, meus terços e sempre acendo uma vela de 7 dias para o meu anjo da guarda. Eu preciso colocar um copo d'água também? Ou água para o anjo da guarda? Não, não tem nenhuma necessidade disso. Você tem seu crucifixo, tem as suas imagens, não precisa mais nada, entendeu? E a igreja recomenda muito, aproveito para dizer que a igreja recomenda muito que a gente reze diante de um oratório. Por exemplo, uma das condições que a gente pode fazer para ganhar uma indulgência plenária, ou para a nossa alma, ou para a alma de alguém falecido, além de ter feito a confissão, a comunhão e ter rezado pelo Papa, uma das exigências, a quarta condição, é você rezar o terço diante de um oratório. Olha que interessante, a gente coloca isso, rezar um terço diante de um oratório. Por quê? Diante de um oratório, primeiro que você presta mais atenção, uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, eu gosto de colocar também São José, gosto de acender uma vela também, né? Aí você concentra mais. As pessoas têm muita dificuldade de se concentrar, sobretudo no terço, na oração do terço. A cabeça, né, divaga com os problemas da vida, tal, não sei o quê, mas volte. Tem valor? Tem valor. Mas procure voltar, né, a atenção para aquilo. E o oratório ajuda a gente ter essa fixação. Muito bem, vamos aqui à pergunta da Regina Castro. Eu gostaria de saber se é pecado mortal não dar o dízimo da pensão que meu ex-marido dá para meus filhos, pois não trabalho, mas tenho esta pensão na conta todo mês. Ô Regina, a igreja não fala de dízimo oficialmente, veja bem, oficialmente. A palavra dízimo, ela só aparece no Antigo Testamento. No Novo Testamento ela não aparece. São Paulo fala assim, Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você for olhar, por exemplo, o Catecismo da Igreja, o Código de Direito Canônico da Igreja, não fala em dízimo, 10%. O que fala o Catecismo no 5º mandamento da Igreja? Diz assim, nós somos obrigados a ajudar a Igreja nas suas necessidades materiais.
cada um conforme as suas possibilidades. Então, quem pode dar 10%, dá 10%, quem não pode dar menos, quem pode dar até mais. Entendeu? Então, o importante é que você dê o que você puder dar. A orientação da igreja é essa, dar conforme as possibilidades de cada um. Isso não é só o seu caso, é todo mundo. Nós somos obrigados a ajudar a igreja. Né? E a igreja é muito ampla. Se você está ajudando uma instituição da igreja, é parte da sua contribuição. Se você está ajudando uma obra de caridade da igreja, você está ajudando a igreja. Se você dá seu dízimo na paróquia, você está ajudando. Evidentemente, eu entendo assim, a primeira parte eu tenho que dar naquela paróquia, naquela igreja, onde eu assisto à missa, me confesso, levo os filhos para ser batizados, casamentos, etc. Mas toda contribuição para a igreja, de modo geral, é parte dessa ajuda. Ruth de Paula, como a igreja se posiciona a respeito da ideologia de gênero? A igreja é radicalmente contra a ideologia de gênero. Porque o que é a ideologia de gênero? Eu até escrevi um livrinho, aqui, ó, esse livrinho aqui, ó. Você sabe o que é a ideologia de gênero? Eu tenho uma coleção de livrinhos pequenos assim, que são assuntos bem objetivos. Né? É uma coleção de mais de 20 livretos assim. O que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero é algo que a igreja realmente é contra. Por quê? Porque ela quer ensinar o seguinte, que não existe sexo. Não é mais masculino e feminino como era até hoje. Não, existe hoje gênero, não fala mais em sexo, gênero. Então, tem mais de 50 gêneros diferentes. Não, a igreja não aceita isso. A igreja entende que Deus, está lá na Bíblia, capítulo 1, nos primeiros capítulos da Bíblia, Deus fez o homem e fez a mulher. Está lá no Gênesis 2, 23, 24. Deus criou Adão. Adão não era feliz sozinho, Deus fez Eva. Né? Eva, uma mulher. E Deus disse para o casal, quando Deus levou Eva para Adão, Adão ficou feliz da vida, Adão disse, agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela vai se chamar mulher. Veja, ele era o homem. Homem em hebraico é ish. Mulher é isha. Então, ele disse... E aí Deus fala para os dois o quê? Está lá no Gênesis 2, 24. O homem deixa a casa de seu pai, da sua mãe, se une à sua mulher. Então, por isso que a igreja entende que o casamento tem que ser entre um homem e uma mulher. A ideologia de gênero, ela destrói a família. Destrói. Por quê? Porque se o casamento pode ser com qualquer pessoa, acaba o casamento que Deus instituiu. É mais ou menos como uma moeda falsa. Quando você faz uma moeda falsa, você destrói a moeda verdadeira. Por isso que a moeda falsa é crime. Entende? Então, essas são as razões pelas quais a igreja não aceita a ideologia de gênero. Bom, quem quiser aceitar, quem quiser viver, problema é de cada um. Não há que perseguir ninguém, não há que... Agora, a igreja, ela tem que ensinar para os seus filhos, para os católicos, o que ela aprendeu com a revelação bíblica. É isso aí. Muito bem. Marcos Medrato. Por que muitos dos concílios da igreja foram convocados ou autorizados por reis? Qual a validade? Bom, ô Marcos, na verdade, para você entender bem isso aí, seria bom estudar a história da igreja antiga. Eu não sei se veio aqui um livro, acho que não veio, sobre a história da igreja, não veio. Eu tenho uma coleção de 3 volumes de história da igreja antiga, média e contemporânea. Na história da igreja antiga é que a gente estuda isso. O que acontece foi o seguinte, os cristãos foram perseguidos até o ano 313, pelo imperador Constantino, romano. Aí o imperador se converteu. Quando ele se converteu, foi um verdadeiro milagre, porque ele ganhou uma batalha contra o último adversário dele, né, que se chamava Maxêncio, e ele prometeu para Deus, porque sua mãe já era convertida, Santa Helena, ele prometeu para Deus, se ele ganhasse aquela batalha, porque antigamente tudo se resolvia assim, né, por batalha. Se ele ganhasse aquela batalha contra Maxêncio, ele se tornaria
cristão. E ele ganhou e se tornou cristão. Então, ele proibiu a perseguição aos cristãos e passou a proteger a igreja. Então ele dizia assim, eu sou o bispo de fora da igreja, vocês bispos são os bispos de dentro da igreja. Ou seja, ele se achava assim meio que protetor, meio dono da igreja. Isso teve um nome, chamava-se Cesaropapismo. É o César, o imperador, querendo mandar no Papa, querendo mandar na igreja. Bom, aí aconteceu que no ano 313, o Constantino tirou a sede do Império Romano de Roma e transferiu para Constantinopla, na Grécia, porque Roma já estava começando a sofrer a perturbação dos bárbaros. Bom, então o Constantino ficou no Oriente e o Papa ficou no Ocidente. Só que os imperadores que sucederam Constantino se achavam no direito de mandar no Papa. Inclusive, o Papa não tomava posse, depois de eleito em Roma, sem o aval do imperador romano. Bom, quando caiu o Império Romano em 476, ficou só o Império Romano do Oriente. Aí, o imperador se achou mais poderoso ainda. Então, eles convocavam os concílios. Então, o primeiro concílio que foi convocado, no ano 325, por Constantino, o concílio de Nicéia, o Papa aceitou. O Papa mandou seus representantes, o Papa não foi, mas mandou seus representantes, os documentos vieram todos para o Papa aprovou, o concílio foi considerado válido. E isto aconteceu até o rompimento de Constantinopla com Roma, até o ano de 1054, quando houve aquele cisma do patriarca Miguel Cerulário, de Roma, de Constantinopla com o Papa. A partir do ano 1000, os imperadores não convocavam mais os concílios e eram os papas que convocaram aqui em Roma. Então vamos ter 5 concílios em Roma. Latrão 1, 2, 3, 4 e 5. Latrão o que é? É um bairro de Roma onde tem a grande basílica de São João do Latrão. Bom, por que os papas aceitavam essa situação? Porque os imperadores, de certa forma, eles protegiam a igreja. E cada concílio desse, o Papa mandava os seus delegados. Depois vinham as atas para o Papa concordar. Um concílio não tem valor se o Papa não assinar todas as atas, decisões do concílio. Houve concílio que o Papa não aceitou. Teve um concílio, por exemplo, mais ou menos por volta do ano 449, que o Papa Leão Magno não aceitou. O imperador tinha... Por quê? Porque era um concílio que quis aprovar algumas heresias. Né? Na época, o chamado monofisismo. O Papa não aceitou. Então, o concílio não valeu. Até era um concílio que foi feito em Éfeso, o Papa chamou de latrocínio de Éfeso. Né? Depois teve um concílio de Éfeso verdadeiro que valeu, né? No ano 431, aí esse o Papa aceitou. Então, a igreja monitorava os concílios. Não era assim, o imperador fazia a bel prazer. Não. Então, todos que foram convocados pelos imperadores, que o Papa aceitou, tudo bem. Ok? É interessante essa história, né? Outra pessoa, uma pessoa que não identificada, o cesaropapismo, olha aí, uma pergunta ligada à anterior. O cesaropapismo pode ser considerado o mesmo que investidura leiga? Não. O que era investidura leiga? Investidura leiga, ela aconteceu mais ou menos no século IX, X, para frente aí. O que era investidura leiga? Nós sabemos que aconteceu uma época do feudalismo. Quando caiu o Império Romano do Oriente, do Ocidente, nós entramos numa fase chamada feudalismo. É aquela história, cada um para si, Deus para todos. Os senhores feudais, nos seus feudos, que eram gigantescos, tinha feudo que abrangia várias cidades, né? O senhor feudal, ele se achava dono de tudo ali, inclusive das dioceses que estavam dentro das paróquias. Então, o senhor feudal, ele achava que ele tinha que nomear os padres, ele tinha que nomear os bispos, ele tinha que nomear os abades de mosteiro. E muitas vezes nomeava gente que não tinha a menor condição. Isso se chamou investidura leiga. Foi uma situação muito difícil para a igreja, que foi muito difícil. O Papa Gregório VII, né, teve que enfrentar o imperador Henrique IV e vencer essa investidura leiga com muito sacrifício.
O cesaropapismo não é bem assim. O cesaropapismo, os imperadores, eles queriam mandar no Papa. Algo que não pode, claro. Né? Então, por exemplo, já falei aqui que até o ano 732, os papas em Roma eleitos não podiam tomar posse sem o imperador autorizar, concordar. E houve situação de o eleito ter que esperar 1 ano para ser eleito papa. E a igreja ficou sem papa durante quase que 1 ano. Então, houve essas coisas. No ano 732, né, terminou essa questão, porque Carlos Magno, o avô de Carlos Magno, que se chamava Carlos Martel, conseguiu vencer, né, as forças, vamos dizer assim, do imperador, e o Papa passou a ter uma autonomia. Foi quando se fundou o Estado Pontifício. Então, o cesaropapismo é um pouco diferente da investidura lei. Pode ter aí alguma interferência, mas não é exatamente a mesma coisa. Olha, vale a pena estudar essas coisas no livro de história da igreja, a história da igreja antiga, até mais ou menos o ano 700, por aí. Melquis, São Paulo, que se considerava o menor dos apóstolos, embora não se achava digno de ser chamado de apóstolo, celebrou a missa em alguns momentos da sua vida? Sim. Opa! É possível afirmar que ele celebrava a fração do pão, como os demais apóstolos? Sim. Basta você pegar os Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Tem lá, no primeiro dia da semana, São Paulo celebrando, né, a fração do pão. Inclusive, houve até uma coisa interessante, né? São Paulo estava celebrando e um rapaz que estava no andar de cima, numa janela, caiu e morreu. São Paulo foi lá, rezou pelo rapaz e o rapaz ressuscitou. Não tenha dúvida. São Paulo tinha a mesma atribuição dos apóstolos. Né? Valdemir Simeão. Maria Madalena é irmã de Lázaro e Marta? Olha, não sabemos. Eu vejo gente que afirma, Madalena era a Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Ou diz, não era. Ou diz, era aquela mulher lá que ia ser apedrejada, que ia ser... Ou diz, também não era. Bom, na verdade, são 3 mulheres que a igreja não sabe se era uma só, se eram 2 ou se eram 3. Porque não tem dados históricos. Por exemplo, veja bem, Madalena, por que chama Maria Madalena? Porque ela era de uma cidade chamada Magdala. Aliás, uma cidade que foi descoberta, agora foi desenterrada, agora há pouco tempo na Terra Santa, né? Cidade de Magdala, que é na Galileia. Já Maria, irmã de Lázaro, é aqui da Judéia. Será que é a mesma mulher? Será que ela é a mesma mulher que em Jerusalém eles vão apedrejar? A única coisa que a gente sabe de Maria Madalena, a única coisa que a gente sabe é que Jesus expulsou dela 7 demônios e ela se tornou uma das maiores discípulas de Jesus. Tanto assim que estava aos pés da cruz, com Maria, mãe de Jesus, e Maria, esposa de Cleófas, né? Maria de Cleófas, as 3 Marias. E depois foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. O resto, gente, nós não sabemos. Eu sei que tem um filme sobre Maria Madalena, pode assistir? Pode assistir. Mas a igreja não confirma tudo que está sendo colocado ali. Você sabe que em filme, o cinegrafista, né, ou o diretor, ele tem que montar um enredo. Né? E eles sabem que os filmes religiosos dão ibope. Dão ibope, porque a igreja está viva. Tem muita gente que ama Santa Maria Madalena, mas a gente não sabe com certeza, né, se é uma, se são 2, se são 3. Agora, Elma, gostaria de casar na igreja, mas meu namorado é divorciado há 11 anos e foi casado na igreja católica. Há possibilidade de nulidade? Bom, Elma, tem que verificar, né,
por que que ele separou, né? Sabe, eu escrevi nessa coleção pequena que eu falei, que eu chamo de Formação Católica, nessa coleçãozinha aqui, eu escrevi esse livro, Quando a Igreja Considera Nulo o Matrimônio. Né? Eu vou rapidamente aqui, né, ler, são 19 casos em que a Igreja pode declarar que um casamento é nulo. Veja, a Igreja não anula casamento, mas a Igreja pode dizer assim, olha, esse casamento não valeu. Muitas vezes, na maioria dos casos, o que o Tribunal da Igreja detecta? Faltou consentimento pleno. O que é consentimento pleno? Os dois querem se casar mesmo, sem qualquer assim, impedimento. Então, tem gente que casa, né, porque está com medo, tem outro que casa porque está chantageado, outro pode casar porque, não sei, a moça está grávida. Não é motivo para casar. Só tem um motivo para casar. Eu quero casar com essa pessoa. Conheço essa pessoa, sei quem ela é, não estou enganado, não estou iludido. Eu sei que ele é pobre, ou sei que ele é rico. Acabou, eu quero. Está bem informado? Estou. O que acontece muitas vezes? A pessoa casa enganada. Aí o tribunal fala, bom, então esse casamento não valeu. Porque a primeira pergunta que o padre faz para o casal é essa, vocês querem se casar, é de livre, espontânea vontade? É de livre, espontânea vontade? Então, veja, aqui nós temos, né, são as chamadas falhas de consentimento. Né? Por exemplo, falta de capacidade para consentir, às vezes a pessoa é meio... Né? Ignorância, erro, simulação, violência ou medo, condição não cumprida. Eu não vou explicar tudo aqui agora, porque esse programa tem muita pergunta, não é? Depois tem os chamados impedimentos dirimentes. Por exemplo, problema de idade, tem que ter um limite de idade para casar, não é? Impotência. Impotência não é uma impotência transitória, é uma dificuldade física que impede a pessoa de ter a relação sexual. Não é simplesmente questão de esterilidade, não. É questão de conseguir realizar o ato sexual. Vínculo, disparidade de culto, ordem sacra, profissão religiosa, rapto, crime, consanguinidade, não pode casar irmão com irmão, primo com primo, né? Afinidades, depois tem honestidade pública, enfim, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque isso aqui demoraria muito. Este pequeno livro aqui, da nossa editora, tem aqui na Canção Nova também, né? Aqui na loja Canção Nova, aqui eu explico detalhadamente quando é que a igreja declara que um casamento pode ser nulo. Certo? Vamos em frente. Luciene, como deve ser feita a adoração ao Santíssimo pelo ministro, sem a presença do sacerdote? Luciene, não tem uma regra fixa. Não tem. Adoração ao Santíssimo tem um livro muito bom do santo São Pedro Julião Eymar, um livro maravilhoso. Aliás, ele escreveu 5 livros sobre a Eucaristia, né? Eu até resumi esses livros, parece que veio aqui, deixa eu ver. Eu até resumi esses 5 livros dele nesse livro aqui, ó, O Segredo da Sagrada Eucaristia. Aqui eu coloco o que São Pedro Julião Eymar ensina numa adoração ao Santíssimo. Ele fala assim, uma maneira de fazer a adoração ao Santíssimo é fazer, por exemplo, 15 minutos de adoração, 15 minutos de ação de graças, agradecendo a Deus, né? 15 minutos de intercessão pelas pessoas, pelo Papa, pelos bispos, pela igreja, pelo mundo, pelos doentes, pelos falecidos, 15 minutos de intercessão e 15 minutos de reparação. O que é reparação? É você pedir a Deus perdão pelos pecados seus, da sua família, do mundo. Agora, isso pode ser intermeado com a palavra de Deus, uma leitura bíblica que você medita. Você pode rezar um terço na adoração do Santíssimo. Tudo isso é válido. Você está diante de Jesus ali
invoca o Espírito Santo, o que ele colocar no seu coração em forma de oração é válido. Entende? Não tem assim uma regra fixa, não. Deixa o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, deixa ele soprar. Pergunta da Isabela. Sempre tive a dúvida do que devemos meditar ao receber Jesus na Eucaristia. Isabela, se Jesus fosse na sua casa conversar com você, o que você faria? É isso. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, ele paga bem aquele que o hospeda bem. O tempo de ação de graças é um tempo de você fazer muitas coisas. Eu vou dizer mais ou menos o que eu faço. Primeiro faço um momento de adoração, de agradecimento. O Deus que não cabe no universo vem à minha alma. Então, agradecer, louvar, bendizer. Depois eu começo a pedir intercessão. Peço por mim, pela minha família, pelos todos os falecidos da minha família. Peço pela igreja, pelo Papa, a conversão dos pecadores, sufrágio das almas do purgatório, salvação dos agonizantes do dia de hoje. E tudo mais, entende? Então, tudo isso é válido. O importante é você ficar com Jesus ali, pelo menos uns 15 minutos em oração, pelo menos. E sabe, gente, eu vou dizer uma coisa, o demônio faz tudo para que você não faça isso. Teve um padre que disse uma vez o seguinte, parece que os 15 minutos mais difíceis do nosso dia é os 15 minutos depois da Eucaristia. Parece o momento mais enfadonho, o demônio parece que não deixa. Porque ele sabe de uma coisa, quando você reza, você está perdido para ele. Principalmente quando você reza com Jesus na sua alma. Aí já era para ele. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa por hoje. Muito obrigado a vocês que me acompanharam, tá certo? Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito.